Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas. Está no ar, hora 13. Toda sexta-feira eu venho aqui com um convidado especial, ou com uma convidada especial. E nessa semana do Dia Internacional da Mulher, estou trazendo uma grande companheira, vereadora em Porto Alegre, jornalista, uma grande militante do Partido dos Trabalhadores, que é a vereadora Laura Cito. Laura, que faz parte da mesa diretora da Câmara de Vereadores, está no seu primeiro mandato e que vem aqui para conversar um pouco com a gente sobre esse papel da mulher no parlamento e na política. Mas antes eu quero pedir para todos que nos assistem aqui pelo canal da Resistência, a gente está em rede, aqui também pela página da Laura, pela minha página ali, blats.pt, e também com o apoio aí da página do deputado Paulo Pimenta, estamos em rede aí com a página O Petróleo é Nosso, o Brasil Soberano e o Núcleo Energia, e pelas redes do canal da Resistência no YouTube e também no Facebook. Então, quem estiver nos assistindo aí, pode ir fazendo comentário, que em seguida a gente vai trazendo as perguntas, as manifestações. Aproveita para curtir e compartilhar. Enfim, boa tarde, Laura Cito. Prazer estar contigo, prazer falar contigo. E a primeira pergunta que eu lanço aqui é sobre o papel da mulher. Quer dizer, muito se vê nessa semana, muitas parabenizações, mas muito além de distribuir bombons e flores, o Dia Internacional pela luta dos direitos da mulher. Qual a importância dessa data, especialmente para ti? Assim, como é que ela entra na agenda política, quer dizer, desde o seu princípio, da origem do conceito de feminismo, até a prática do dia a dia, né? Tu que estás aí como da mesma forma que eu, encarando um primeiro mandato parlamentar com esse grande desafio de fazer a voz de muitas mulheres que nunca são ouvidas chegarem ao parlamento com uma robustez sem igual. Laura, bem-vinda. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde quem nos acompanha aqui no canal da Resistência. Queria agradecer o convite para estar aqui conversando um pouco com vocês aí no final dessa semana de luta pelos direitos das mulheres, né? A semana marcada pelo 8 de março, um 8 de março pesado, denso, né? Dia Internacional de Luta, e que talvez um 8 de março em meio a uma pandemia como a que nós vivemos, em escala global ímpar na história, tenha ainda mais uma demonstração do trabalho e do papel das mulheres também na ponta da resistência em relação a essa crise profunda sanitária, né? São as mulheres a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras em saúde, né? São a maior parte daqueles que estão na linha de frente diariamente em todos os cantos do mundo, resistindo e infelizmente, no momento de colapso que vivemos no Brasil, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, tendo no momento que escolher quem vai ter uma condição mais digna de virar óbito e quem vai ter uma condição desumana, né, de resistir e lutar pela vida. Então, queria aproveitar o espaço aqui, que eu vejo que muita gente acompanha aqui o canal da Resistência, né, para parabenizar aí o papel das mulheres que estão na linha de frente do enfrentamento ao Covid, né? Então, a importância histórica da nossa luta por igualdade, por direitos, ela perpassa, acho que, muitos caminhos, né? Desde a segunda metade do século XIX, onde nós temos de forma mais intensa a organização de mulheres na luta pela participação política, na luta pela autonomia, pelo acesso ao mundo do trabalho, né, até o início do século XX, onde nós temos aí, de fato, né, um boom, né, da organização feminina, né, e sem sombra de dúvidas, nos últimos 100 anos nós temos mudanças muito simbólicas, né, muito singulares, né, que atravessam aí desde o direito ao voto, desde a compreensão de que nós, mulheres, somos diversas, né. Eu digo que represento aqui em Porto Alegre, integro a nível de Brasil, um outro momento de repensar a participação das mulheres na política, né? Porque nós também somos diversas.
nossas trajetórias também são diversas. Nossa agenda, ela também é diversa, né? A agenda que as mulheres não negras apresentam do ponto de vista do seu acesso ao direito, da sua autonomia financeira, é completamente distinta da agenda das mulheres negras neste país, que não lutam contra a estrutura patriarcal de suas famílias, pelo contrário, né? Lutam pela condição de vida das suas famílias que foram obrigadas pelo Estado a terem uma estrutura matriarcal, né? Onde, inclusive, o direito à organização e garantia da vida dos seus filhos não lhes foi garantida ao longo de 400 anos neste país, né? Então, de fato, a diversidade da nossa luta, o nosso acesso aos espaços de representação e a condição de transformar nossa agenda de luta pela vida em agenda de política pública, de pensar o desenvolvimento do Estado, no momento que nós vivemos, lutar para redemocratizar o Brasil, mas também disputar que modelo é esse de democracia o qual nós queremos construir, tem um papel central das mulheres brasileiras e da sua diversidade, das mulheres negras brasileiras, né? Então, nesse 8 de março, meu primeiro mandato enquanto vereadora, fico muito feliz que nós sejamos muitas nas capitais, né, nas grandes cidades, um conjunto de mulheres jovens, negras, que estão ocupando a política e mostrando também que a nossa agenda tem centralidade no debate de desenvolvimento de nação. Laura, sabe que a importância da política, né, que é muitas vezes desacreditada, criminalizada, negada, ela se fortalece à medida em que muitos dos parlamentares e muitos dos políticos acabam chegando no parlamento e negando a política, dizendo, eu não tenho ideologia, eu não tenho lado, eu estou pelo bem de todos, sabe, aquele discurso genérico. Qual é a importância de ter lado a essas alturas do campeonato, né? Tu estás num parlamento que também, tal qual aqui em Santa Maria, é bastante dividido, né, em que claramente tem uma turma que eu não chego nem a dizer, eu poderia dizer que é a turma da esquerda, a turma da direita, mas é mais do que isso. Tem um pessoal que defende os de cima e tem alguns que defendem os de baixo. Nós vivemos um momento de exceção no Brasil inteiro, né, em que esse discurso da defesa da vida ou da defesa dos CNPJs chega ao parlamento de forma igual do norte ao sul do Brasil. De fato, qual é a importância do parlamento num momento como esse, né? Dos parlamentos municipais, especialmente? Porque tem algumas políticas públicas que não dependem do município exclusivamente. Agora, no entanto, aquelas políticas públicas que dependem do município exclusivamente, que dizem respeito à regularização urbana, ao direito à moradia, à mobilidade, ao desenvolvimento urbano, ao saneamento, essas questões acabam sendo deixadas de lado em função de um debate que muitas vezes busca priorizar essa falsa dicotomia entre defesa da vida e defesa da economia. Como é que enxerga isso nesse atual momento? E quais são os nossos grandes desafios para fazer que realmente uma agenda de esquerda e dos municípios possa ser implementada junto com as soluções para a pandemia? Bom, primeiro, assim, que não sei como é em Santa Maria exatamente a proporção, né? Mas aqui em Porto Alegre nós não é nem dividida a Câmara, nós somos 27%. Então, apesar de ser um crescimento, nós em 2016 éramos menos, né? Nós tínhamos 7 parlamentares, hoje temos 10 da esquerda, né? E mais aí uma turminha que, dependendo da agenda, dá para avançar um pouquinho, chegar a 13, né? Mas, de fato, nós temos algumas questões. A primeira delas, acho que do ponto de vista do ciclo histórico que a gente vive, é a compreensão de que alguns setores do capital financeiro não quiseram mais terceirizar a sua inserção na política e passaram, a partir disso, se reorganizar. Inclusive, temos aí partidos que representam essa organização direta aí. Não vou citar para não dar espaço, né? Mas sabemos de quem nós estamos falando, que se apresentam como algo novo na política, né? Que se dizem aí pessoas que vêm direto defender a agenda do empresariado, né, que é quem de fato sustenta o Brasil e que não é reconhecido pelo Estado e que, portanto, para o Estado ter um melhor funcionamento é importante privatizar tudo, né, é importante atingir os privilégios do funcionalismo público, né, e que o funcionalismo público, eles querem atingir os privilégios, são os cuidados dos professores,
né, é o piazonato do funcionalismo público. Eu falo isso porque eu sou funcionária pública aqui em Porto Alegre. Né? Antes de ser eleita vereadora, eu trabalhava no Departamento Municipal de Limpeza Urbana, no DMLU. E aí, quando eu vejo eles falando nos benefícios do servidor público, eu fico pensando, meu Deus, os meus colegas pares aí, que são do quadro geral do município, né, ganham uma merreca e não tem reajuste há 6 anos nessa cidade. Eu vi alguns parlamentares ficando indignados porque foram colocados salários em dia. Quer dizer, Então, eles dizem o seguinte, é um nivelamento por baixo. Aí eles deram um golpe na presidenta Dilma, precarizaram a condição econômica do Brasil, arrocharam os trabalhadores e, a partir desse arroxo, querem balizar o serviço público. Então, qual é a argumentação deles? Né? Uma das argumentações é que o trabalhador... Ontem a gente estava tendo uma audiência pública aqui sobre a Previdência do município. Eles querem desmontar, né? E aí eles estavam dizendo assim, mas o trabalhador da iniciativa privada, né, não sabe se vai ter trabalho amanhã, ganha um salário que é menos de R$1.000, líquido, né, e não sabe como vai sobreviver. E o funcionário público tem um salário garantido. Bom, mas o que está errado? Não, o funcionário público não tem um salário garantido e também não tem como comer, né? É o outro trabalhador da iniciativa privada, ele tem condições dignas. Então, assim, é uma inversão de valores. Então, assim, primeiro nós tivemos esse encolhimento do espaço político. Segundo, eu tenho dito muito, que quando tem um efeito como o efeito que elegeu o Bolsonaro, que é o efeito da negação da política, né, do ressurgimento de uma agenda protofascista, né, de disputa de modelo de sociedade, né, é uma chaga que ela não se cura de forma simples. E o que nós estamos enfrentando nos municípios, especialmente, né, ao longo de 2016 para 2020, mas especialmente a partir de 2020, é de fato a consolidação deste bloco de ideias de forma mais organizada, que inclusive em muitos municípios ele é suprapartidário. Aí tem umas 4 siglas aí que reúnem esse time mais de ultradireita e que apresentam conjuntamente uma agenda de desmonte, né, do poder público municipal, de arroxo à vida dos trabalhadores nas cidades e de tentativa de apresentar uma agenda que concentre ainda mais a condição de lucro dos empresários locais e os reorganize em torno de um projeto de disputa de poder sobre o Estado. Né? Então, eu acho que essa parte talvez é que nos caiba maior atenção, né, maior compreensão para a gente saber exatamente como nos portar, porque muitas vezes a gente se perde em discursos mais macios. Para mim, o governador Eduardo Leite, por exemplo, representa essa mesma turma, né? Ainda que com uma postura mais republicana, ainda que com uma condição de espaço mais democrático, mas a lógica de pensar o Estado, a lógica de pensar a relação com o empresariado, ela não se altera e ela é bastante corrosiva ao tecido democrático. Não são só os discursos de animação de torcida, de Bolsonaros da vida, que corroem a estrutura democrática que nós temos. Né? Laura, muita gente nos assistindo aqui, eu vou destacar aqui, ó, do Brasil inteiro, né? O canal da Resistência, ele chega no Brasil inteiro. Então, a Marlene Sena, de Lavras do Sul, a Sônia Pinto Camargo, de Florianópolis, o Gilney Valim, está em Pelotas, Reni Basso, Salvador da Bahia, a Ivanete da Costa, boa tarde, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o Vitamiro Coimbra, de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Vou pedir para o pessoal aí que está nos assistindo, para que bote sua cidade aqui, mande sua pergunta. A gente está falando aqui, são 2 vereadores gaúchos, né? Um gaúcho e uma gaúcha, um vereador e uma vereadora. Laura, sabe que nós dois somos petistas e mais novos que o PT, né? Nenhum de nós fundou o PT e optamos pelo Partido dos Trabalhadores quando o PT já existia. Né? Então tem um grande desafio de ressignificar o PT, quer dizer, atualizar. E sabe que, particularmente, eu vejo que o Partido dos Trabalhadores, ele não é o partido dos empregados, o partido sindicalista, o partido contra empresário. Né? É o partido que, pelo contrário, valorizou a produção. Né? Ele é o partido contra a especulação. Né? E muitas vezes, falávamos aqui sobre esse conceito empresarial, muitas vezes esse pequeno empresário, né, esse microempresário, ele se desloca e diz, não, aquela turma é dos empregados,
e se acha o grande representante, adota o discurso. O cara tem um mercado e acha que é o Eike Batista. Exatamente, o cara ele tem um... É o que eu sempre digo, ele vai para uma negociação sindical, ele chama o empregado de peão e ele se autoproclama o patrão, né? Quer dizer, uma coisa é uma negociação sindical lá com, sei lá, com os dirigentes do setor automotivo paulista, né? Em que aí sim pode falar do capital financeiro que domina aquele mercado. Agora, outra coisa são os pequenos comerciantes que estão aí sofrendo e que realmente estão sem o incentivo. Só que o que aconteceu? Né? Parece que esse discurso que é adotado pela Fiesp, pelo Guedes, pelo governo Bolsonaro, de salvar CNPJs, pouco se importando pelas vidas, ele está sendo muitas vezes repetido pelos pequenos. Quando a gente fala, e quando nós defendemos aqui a necessidade do auxílio emergencial, eu vou te dar os números. Aqui na nossa cidade, quer dizer, muita gente só conseguiu sobreviver graças ao auxílio emergencial, mas não só aquelas pessoas que dependiam da renda, também os pequenos comércios. No entanto, o governo federal, ele não, nem o governo estadual, ele estende a mão para os pequenos produtores, o pequeno comércio, a pequena indústria, os pequenos prestadores de serviços. Será como que a gente tem como se reconectar com esse setor, visto que é justamente dos pequenos que estamos defendendo, muitas vezes os pequenos não se considerem pequenos. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores, ele tem esse desafio, né, de não ser identificado como um partido que é contra empresário. Nós somos contra a especulação, né? Mas muitas vezes fica difícil essa relação justamente porque esse pequeno ele se coloca como grande. Como é que a agenda que a gente está tentando implementar, não só nos municípios, também nas assembleias, no Congresso Nacional, de apoio? Eu vi recentemente as iniciativas do governador Camilo Santana, lá do Ceará, criando mecanismos para incentivar e garantir renda para trabalhadores do setor hoteleiro, de bares, de restaurantes, ou seja, quem está realmente sendo impactado. Essa imagem que fizeram do Partido dos Trabalhadores, ela não é a verdadeira, né? Quer dizer, muitas vezes a mídia tenta colocar que o Partido dos Trabalhadores é atravancador, é contra a economia, e justamente é o contrário. O Brasil nunca cresceu tanto num momento em que teve potencializando os pequenos. De que maneira tu enxerga essa agenda sendo discutida? Porque, lamentavelmente, a gente tem encontrado pouco espaço para discutir apoio a pequenos empresários, né? Eu acho que tem algumas coisas, várias coisas que constroem esse cenário aí com a classe média, né? Primeiro que a classe média, ela tende a ser mais conservadora no sentido de que, não sei se colocaria assim de forma tão generalista, mas no sentido de que ela quer ascender e automaticamente a qualificação do proletário, como é muito perto, ela vê como uma ameaça a sua condição de status social. E eu acho que isso a gente viu de forma muito nítida ao longo dos governos Lula e do governo Dilma, né? Eu fico lembrando do meu avô é bancário, agora, aposentado. E aí eu passei o governo Lula ouvindo ele falando assim, né? Ele disse, pô, antes eu podia viajar, antes eu não sei o quê, agora olha só. Eu olhava assim, a condição dele não tinha exatamente mudado, mas tinha mais gente, né, que tinha melhores condições também, o que fazia dele não ser só distante das demais, né? E aí, quando vem uma crise econômica, como nós atravessamos no segundo governo Dilma, aí, de fato, a perda do poder de compra, né, a perda do status social, do poder de consumo que mantinha o status social, que era muito tênue, né, ele faz eclodir um conjunto de valores conservadores, e que estes, sim, né, esses setores ultraliberais utilizaram-se para conseguir organizar esses setores contra um projeto como o nosso, né? E nós não conseguimos identificar isso ocorrendo, e quando a gente viu, isso estava muito consolidado, né? Então, a questão da homofobia é muito forte. Eu lembro de ir para o Vira-Voto em 2018 e eu não tenho noção de que a homofobia tinha uma força tão grande assim, né? Das pessoas não terem vergonha de dizer, não, eu não vou votar no Haddad porque senão meu filho vai ser gay. Né? Não, eu não... discursos terraplanistas, discursos, né? Então,
foi se organizando um conjunto de valores, né, onde nós tivemos o avanço de alguns setores sociais ao se organizar como setores, alguns setores neopentecostais, enfim, que também fizeram uma disputa daí nas bases mais populares, também extremamente conservadora do ponto de vista dos valores, e, enfim, né, e aí isso foi construindo, né, essa ideia. Sem contar algo que eles martelaram de forma muito forte, que é essa ideia de que você avançou pelas suas próprias mãos, né? Eu lembro da campanha da Ana Amélia Lemos ao Senado, 2010, eu acho, não, 2014. E aí, ela... Só um minutinho. Enquanto a Laura saiu aqui, eu só vou destacando aqui a Maria Seibel de Cruz Alta e a Renata Frank de Imbé, no Rio Grande do Sul, também nos assistindo. E tem o Sol Allen, de New Hampshire, nos Estados Unidos, hein? Nós estamos até internacionais. E aí eu lembro da campanha da Ana Amélia dela dizendo isso: você é pequeno agricultor, você não sei o quê, você melhorou nos últimos anos. Graças ao seu esforço, estão tentando dizer que você melhorou por conta de um governo. Né? Sendo que cada pequeno agricultor pôde, durante o governo Lula, adquirir, né, um tratorzinho, né, que é mais difícil dar conta da propriedade sem um tratorzinho, né? Pôde adquirir uma série de máquinas agrícolas, né? Enfim, e vários outros setores. Então, essa questão do conflito de identidade de classe desses setores, né, é algo que não me parece simples de ser trabalhado, requer muito debate. Vejo que nem o choque com a agenda que Bolsonaro apresenta é suficiente para a gente, tem sido suficiente para a gente conseguir avançar sobre isso, tanto que, né, esses setores cobram, por exemplo, a reabertura plana da economia e não cobram que os governos não apresentaram soluções econômicas. Então, ontem, por exemplo, acho que foi ontem, antes de ontem, nós vimos um ato gigante aqui no Paço Piratini, cobrando do governador Eduardo Leite a reabertura dos empreendimentos. Mas eles não tinham uma agenda apresentada que precisariam para ficar fechados, né, da desresponsabilização do Estado para com estes pequenos e médios empreendimentos. Então, né, aí tu vê um pouco de como se organiza o raciocínio e a dificuldade que é de interagir. Né? É nessa linha aqui que eu vou refazer aqui a pergunta que vem da Sônia Pinto Camargo. Como fazer a defesa da articulação dos temas econômico e sanitário, uma vez que a pandemia avança com força? Eu já vou tentar responder aqui e depois já passo a palavra para a Laura. É que, lamentavelmente, os governos federal e a maioria dos governos estaduais têm dado pouca atenção para a economia e minimizando a crise. Quer dizer, quando a gente fala da Alemanha, França, Espanha, quer dizer, há um suporte para o pequeno empresariado, seja pelo alívio fiscal, eventual adiamento do pagamento, flexibilização no pagamento de tributos, um subsídio para que essas empresas possam ficar fechadas com tranquilidade. Agora, a gente entende a angústia do pequeno empresário, né? Quer dizer, aquele dono do mercado, o dono do açougue, o dono a manicure, o dono do pequeno comércio, que tem o seu negócio absolutamente fechado, sem nenhum aporte dos governos, ou seja, sem nenhuma medida que garanta o seu próprio sustento, bate o desespero. Né? O que acontece na maioria dos países desenvolvidos, né, e que poderia estar acontecendo no Brasil também, afinal de contas, se nós temos gordura para queimar, as nossas reservas são para momentos de exceção. Quer um momento de exceção maior do que esse? E pelo contrário, nesse momento em que nós estamos vivendo, quem está sendo beneficiado pelos benefícios fiscais do governo federal são justamente os gigantes. Né? Não são nem os médios, né? São os gigantes, aqueles grandes que estão ganhando dinheiro na especulação com o financiamento do governo. Então, falta aporte, falta suporte das políticas públicas para esses pequenos, e isso realmente gera um caos. Isso somado ao fluxo da grana que circulava através do auxílio emergencial. Aquele auxílio emergencial que outrora era negado pelo governo federal, queriam dar R$200, não fosse uma luta intensa dentro do Congresso Nacional para levantar esse valor para 600,
Isso significou injetar muito dinheiro nas economias locais e garantir não só o sustento das famílias, mas também dos pequenos negócios. Agora, quando acaba isso, não termina só a renda, termina também a capacidade do pequeno se manter. Enfim, é um grande desafio de tensionamento, né, com essa política negacionista, que fala que não existe crise, quer dizer, que nega a máscara, que nega o uso do álcool gel, quer dizer, que pensa que as coisas não existem. É lamentável porque nós estamos hoje num momento que é óbvio que a culpa não é do comércio, né? A culpa não são dos pequenos comércios, mas é evidente que numa soma de fatores, isso acaba impactando num país onde temos hoje a lotação máxima dos hospitais. A nossa cidade aqui em Santa Maria não é diferente do resto do Brasil, quer dizer, os próprios leitos clínicos já estão raros, as UTIs ainda mais. Quer dizer, há um colapso no sistema de saúde e não há nenhum aporte, nenhum suporte por parte dos governos no que diz respeito a salvar realmente as economias. Laura, o que tu pensa a respeito disso? Não, sem dúvidas, né? Eu apresentei aqui em Porto Alegre um projeto de lei sobre a renda básica, sobre a renda emergencial. Apresentamos uma emenda aqui, é um projeto que veio da prefeitura também, para utilizar as emendas impositivas, para que nós pudéssemos ter um programa mínimo de renda emergencial. E há uma falta de compreensão desses setores que tanto defendem o empresariado, né, como se fossem todos da mesma condição, de garantir condições mínimas, assim, né? E, de fato, para os municípios, muitas vezes fica pesado, às vezes a cobertura é curta, a receita é limitada, né? De quais são as possibilidades. Então, a responsabilidade da União em garantir um amplo pacote que pudesse dar essas condições aos estados e municípios, oferecerem um pacote de proteção econômica real, né, é fundamental. A gente fala do tema do auxílio, que ele é muito importante, porque, enfim, a gente pega os números aí de quem recebeu auxílio ano passado, são proporções gigantescas da sociedade brasileira que tiveram que acessar o auxílio emergencial. Portanto, ele também é fundamental e ajuda os pequenos, inclusive, porque é mais dinheiro circulando, né? Ajuda a própria economia. Eu fico intrigada com esses que são completamente contrários a políticas reais de proteção econômica e se julgando liberais, porque o Banco Mundial, em dezembro de 2020, né, apresentou no seu capítulo 4 do seu relatório, né, anual, uma defesa da existência de um programa de renda básica emergencial, compreendendo que a economia mundial terá uma retração de 20% neste ano em decorrência, né, da limitação da capacidade de consumo. Então, assim, né, países como Finlândia, né, desenvolveram um pacote de proteção econômica com auxílio emergencial, né, e viram, a partir disso, ter uma ampliação na qualidade do seu mercado de trabalho, na ampliação de vagas no seu mercado de trabalho. Então, assim, não é liberal, né, defender, né, que não tenha nenhum aporte, né, é perverso, né, é perverso, porque tu vai matar a sociedade à míngua de fome, pela falta de trabalho, e sem ar, por falta de estrutura de saúde, né, porque não temos vagas nas UTIs, não temos mais oxigênios, né, nós não temos vacina, que é a única profilaxia real, né, para a doença. Então, vivemos um período caótico. E o mais grave de tudo isso é que nos espaços, no parlamento especial brasileiro, né, nos estados, nos municípios e, obviamente, nacional, dificulta ainda mais a gente conseguir ter um debate racional acerca desses temas, né? Era o momento da gente conseguir ter uma unidade mínima, porque os efeitos sobre a sociedade dessa profunda crise, ele perdurarão por um longo período. Vários institutos econômicos pelo mundo apresentam que medidas mais energéticas permitem uma recuperação econômica mais breve, mais rápida. Então, é uma série de equívocos que vemos acumular em todos os níveis, né? Pessoal, para quem está chegando agora, hoje estamos aqui com a Laura Cito, essa brilhante vereadora de Porto Alegre, tá? Quem quiser, quem está nos acompanhando aqui pelo canal da Resistência, nós estamos em rede aqui com as páginas do Facebook, né? O Petróleo é Nosso, Brasil Soberano, Núcleo Energia, também na página do Paulo Pimenta.
Os comentários aqui, eu vou trazer alguns comentários, diz aqui o Carlos Cunha, grandes lutadores, em tempos de guerra é preciso ter lado, e vocês têm feito essa luta dentro dos parlamentos. Sabe que a partir dessa manifestação, eu falava no início ali sobre essa negação da política, né? Muita gente negando a política, dizendo, não, e mesmo no parlamento, né? Dizendo, nós chegamos aqui, mas não é porque não faço parte de nenhum partido político. E eu quero fazer uma pergunta para ti, porque sabe que eu sou advogado, né? E finalmente a Ordem dos Advogados do Brasil criou uma regra que em todos os seus conselhos agora tem a paridade, algo absolutamente razoável, né, nos dias de hoje. Metade das advogadas dos quadros da OAB são de advogadas. E até hoje havia esse recorte dos 30%. No entanto, quando a gente vai para a vida real da eleição de parlamentos, vereadores, deputados, deputadas e o Senado Federal, a gente vê que a representação feminina ainda está muito baixa, está muito pequena, né? E muito pela dificuldade do próprio processo eleitoral. Primeiro, pela dificuldade de, num processo como eleição uninominal e apuração proporcional, num cenário de pluripartidário, faz com que realmente a minoria da população se sinta representada. Não é diferente do que aconteceu em Santa Maria, em Porto Alegre, no Brasil inteiro, né? Quer dizer, cada partido, numa eleição, por exemplo, de vereador e para deputado, ele pode botar 150% do número de vagas. Numa situação hipotética, né, Laura, se um partido fizer todos os votos, não consegue eleger todos os candidatos. Né? É alguma coisa bizarra. E a maioria da população ou votou em alguém que não se elegeu, ou votou, ou não foi votar. O que faz com que a representação parlamentar ela seja quase que uma ficção, né? Porque é uma luta, muitas vezes, insana, né? De companheiros partidários lutando entre si para tentar chegar na frente. Mas, ainda assim, fica mais difícil ainda para a representação feminina. Qual é a importância da relação entre mulheres de diferentes partidos para avançar numa agenda feminista dentro dos parlamentos? Eu tenho visto isso não só em Santa Maria, isso já ocorre, quer dizer, vereadoras de distintos partidos tentando implementar uma agenda de respeito e de avanço aos direitos das mulheres. Como é que tu enxerga esse cenário aí? Acanhado, se eu pudesse definir numa palavra, né? O que permitiu que nós tivéssemos em 2018 um avanço de 54% na representação feminina no Congresso Nacional, o que fez com que nós tivéssemos em 2020 uma ampliação significativa de mulheres nos parlamentos municipais brasileiros, inclusive Porto Alegre é a capital com maior proporção de mulheres, né? Nós somos 30 e tantos por cento, acho que são 11 vereadoras, né? Então, isso é uma demonstração clara da importância de quê? Prioridade política. Prioridade política, para mim, paridade, ela é fundamental. Lutei para que nós pudéssemos ter ela no PT, feliz que implementamos e acho que somos melhores com ela. Mas é insuficiente nas estruturas partidárias. Por quê? Né? Porque uma coisa é o espaço formal e outra coisa é o espaço real de definição da política. E isso não é numa regra do regulamento que determina. Né? É uma condição no avanço da cultura política e organizativa. Isso do ponto de vista das organizações partidárias. Né? Do ponto de vista da legislação eleitoral, o avanço que nós tivemos da reserva financeira, do financiamento público, né? Do financiamento público, ainda que não exclusivo, né? Das campanhas, foi o que permitiu esse avanço, tanto em 2018 quanto em 2020. Não é que nós não tivéssemos mulheres qualificadas e preparadas para estar no espaço da política, tanto que, para mim, é muito nítido que qualquer espaço político que tu chegue, quem está lá organizando na ponta são mulheres, né? Associações de moradores, os próprios sindicatos, quem está no dia a dia paleteando desses núcleos são mulheres. Mas quando nós vamos para os espaços de representação, são os homens que dominam esse espaço. Isso tem a ver com uma estrutura patriarcal, né, da sociedade, que ela se reproduz em todas as instituições, mesmo aquelas que têm no seu programa político a prerrogativa de combatê-las. Portanto, tu precisa de mecanismos que consigam subverter a condição, né, sexista na organização
para a disputa política. E isso também se reflete na disputa eleitoral. Então, para mim, é muito nítido que a condição financeira que as mulheres tiveram de poder estruturar suas campanhas é que permitiu com que nós tivéssemos um avanço. Porém, isso é insuficiente. Eu sou do time de quem defende reserva de vagas no parlamento, né? A modo do que nós temos na Espanha, por exemplo, né? Eu acho que é isso que pode garantir uma qualificação de representação no espaço. A relação das mulheres suprapartidária, ela é fundamental e ela que construiu, inclusive, esse cenário para que o STF aprovasse em 2018 a questão da divisão do fundo eleitoral, né? Então, nós temos um Fórum Nacional de Mulheres, das Secretarias de Mulheres dos partidos políticos, né? Onde há uma grande diversidade ideológica, praticamente todos os partidos participam, e conjuntamente fizemos esse debate para dentro e para fora sobre a importância da reorganização do sistema político, a fim de que possa, de fato, nos incluir na sua condição de disputa. Estamos ainda muito acanhados, mas, frente ao que tivemos, já estamos num caminho de avanço. Né? Claro, eu vi que tu estás aí envolvida com essa questão da proposta de renda básica também a nível municipal e da relevância que tem as mulheres nesse cenário, né? Quer dizer, de ser as beneficiárias, de serem as impulsionadoras da sustentação das famílias, dos negócios. Qual a importância realmente? Quer dizer, nós tínhamos lá no Bolsa Família, lembro que era um discurso que corriqueiro, né, do presidente Lula, de dizer assim, o Bolsa Família é direcionado às mulheres, porque a mulher, ela organiza as finanças da casa. Isso tem relação também com a renda básica? A gente tem relação? Ou de alguma forma o projeto de renda básica ele não contempla as mulheres como deveria contemplar? Não, acho que ele contempla, né? Contemplou no modelo aí aprovado durante o ano passado, inclusive, onde as mulheres chefes de família tinham um valor dobrado do benefício. É óbvio que o tema da renda básica ele atinge diretamente as mulheres. Quase 70% das mulheres entre 1 e 3 salários mínimos, das famílias entre 1 e 3 salários mínimos, são chefiadas por mulheres. São as mulheres que organizam as famílias mais empobrecidas, né, do nosso país. Foram as mulheres as mais atingidas na perda de postos de trabalho. Se nós formos fazer um recorte racial junto com o de gênero, isso fica mais amplificado ainda. Só em Porto Alegre, aqui na capital do nosso estado, nós tivemos, de 2017 a 2019, uma diminuição de 120% de desemprego entre as mulheres negras. Né? As trabalhadoras domésticas, são 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil, né? Nós tivemos aí 1/4 de diminuição de vagas, né? 25% de vagas desapareceram. Então, assim, de fato, o tema da renda, ele é um tema que atinge diretamente as mulheres, que são quem organiza os núcleos familiares neste país, né? Então, isso é muito, muito explícito no conjunto de indicadores sociais que temos aí. Laura, outra questão que eu queria tratar contigo é a seguinte: tu és jornalista, né, de formação, e a gente sabe que no Rio Grande do Sul e no Brasil nós temos uma imprensa que, além de machista, é racista, né, na sua essência. Né? E quanto muito quando tem uma parlamentar que tem conteúdo e que, se derem espaço, vai ocupar espaço. Né? Então, de que maneira que tu tens atuado para tentar driblar esse sistema que intercepta os caminhos, né? Quer dizer, de que maneira que uma parlamentar, além da tribuna, além dos espaços institucionais, consegue se comunicar, quer dizer, tens enxergado, porque certamente, né, tal qual isso ocorre em âmbito federal, alguns parlamentares são os queridinhos da imprensa, são aqueles que sempre são acionados para opinar sobre qualquer coisa, né? E o espaço da imprensa, especialmente a imprensa gaúcha, que é uma imprensa, digo mais uma vez, uma imprensa machista e racista. Quais são realmente os grandes desafios? Como tem enfrentado essa realidade? Racista, machista e também antipetista, né? Que eu acho que
driblar o espaço da imprensa, essa é uma questão muito central, né? Porque, de fato, eu tenho buscado aí primeiro que desde o dia 16 de março, na verdade, a bancada negra aqui em Porto Alegre meio que já entrou no mandato, assim, né? Que nós não, desde que a gente se elegeu, foi uma surpresa, elegeram-nos num número tão expressivo, né? Os nossos eleitores nos transformaram como uma bancada, e não que nós não tivéssemos a disposição de ser, pelo contrário, sabemos que era fundamental de nós sermos uma bancada, né? Porto Alegre nunca tinha eleito uma mulher negra até então, né? Nós elegemos pela primeira vez 4 de uma vez. Então nós precisávamos, né, agir conjuntamente. Também tiveram várias cenas, né, de racismo explícito, a iniciar pelo caso do Beto no Carrefour, que foi brutalmente assassinado, testemunhado, enfim. E nós já saímos então ali no dia seguinte, praticamente da nossa posse, ali já, né, atuando, assim. Então, de fato, passamos aí, então, em março, eu digo que faz 3 meses que começou o mandato, mas parece que faz um ano, né? Então, há 4 meses sem parar, paramos só no Natal ali, e nem no Ano Novo paramos, que daí era posse, né? Então, paramos só no Natal mesmo. Então, um trabalho muito, muito intenso. Tivemos várias cenas, assim, que demonstram a dimensão do racismo no espaço da política. A primeira foi o áudio do ex-prefeito, do ex-candidato a prefeito, o Walter Nagenstein, né, que nós, inclusive, processamos, foi aberto inquérito agora contra ele, por racismo, né? Ele questionou a nossa formação, a nossa condição de ser parlamentar, sendo que todos nós temos formação formal, como ele questionou, todos nós somos graduados pela melhor universidade do estado, uma das melhores da América Latina, então, assim, né, enfim, somos servidores públicos, boa parte de nós, enfim, não tem nenhum, né, e também porque diploma não garante a qualidade e honestidade de ninguém, então, né, processamos ele a partir daquele áudio, foi aberto um inquérito sobre ele. Então, nós vemos várias cenas nesse sentido. Eu sou a primeira mulher negra a integrar a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, através de uma ação judicial. Isso também é importante, né? Nós somos 30% quase da Câmara de Vereadores, a esquerda, não foi respeitada a proporcionalidade ao compor a mesa diretora, nos excluíram, e nós também somos, metade dessa bancada é a bancada negra, nós somos 5, né? Pela primeira vez naquele espaço, e nós não estar representado naquele espaço, também é algo gritante. Se a mesa diretora deveria representar, né, as sensibilidades existentes no parlamento, né, a sua diversidade. Então, nós estávamos duplamente fora, sendo que nós ofertamos nossos nomes na primeira rodada para isso, né? Então, também ocupo, né, pela primeira vez, uma mulher negra esse espaço. Então, de fato, é um espaço, uma luta constante, né? Infelizmente, nós, negros e negras, já estamos acostumados a estar sempre, né, forçando o espaço, a estar debatendo, a estar colocando agenda, a estar colocando a cara à tapa, né? Porque nós vivemos um país que é estruturado racialmente. Portanto, isso se apresenta a todo momento. O que nós temos feito para poder furar isso da imprensa, furar o cerceamento do nosso trabalho, é trabalhar muito. Eu tenho uma tranquilidade de dizer que eu acho que eu mesmo, com 9 meses de gravidez, devo ser uma das vereadoras que mais trabalham, assim, né? Até o dia 20 e tantos, aí eu estava ainda indo presencial todos os dias, chegava cedinho da manhã, saía no iniciozinho da noite, e sigo assim em casa, né? Agora estou no trabalho remoto, mas eu saio do meu quarto, venho para o escritório, e aqui eu fico ontem até às 11 da noite, trabalhando aí em defesa da Previdência do município de Porto Alegre, né? Então, o que nós podemos fazer é trabalhar muito e estar próximo à população. Laura, tocaste no assunto aqui privado, né? Quer dizer, mas que uma mulher pública já faz com que os seus assuntos privados venham à tona também. Estás grávida, né? Na espera de um filho que deve vir aí com saúde, né? Ainda nas próximas semanas. E essa realidade é uma realidade completamente distinta dos homens. Quer dizer, vai sair do mandato. Como é que é chegar no mandato, ter que sair, mas sem se desconectar? Porque eu tenho certeza que enquanto esse momento único da vida da mulher, que é o nascimento de um filho, mas ao mesmo tempo a vereadora licenciada vai continuar sendo vereadora, vai continuar ocupando seus espaços e vai ter uma reviravolta na dinâmica da vida no retorno, né? Quer dizer, tens te preparado para isso? Tens conversado com colegas que também já passaram por essa realidade? Porque certamente isso muda tudo, né?
Olha, o Blatz, tu já é pai, né? Eu ainda, né, você, primeira viagem, assim, então eu acho que eu ainda não tenho bem noção, assim, do que será. Acho que porque ainda que nos fale, ainda que a gente leia, ainda que a gente converse, né, com médico, com obstetra, com doula, né, tu descobre meio que na prática, né? Então, até meu companheiro vive rindo, né? Que a cada mês eu achava que a sensação que eu estava sentindo era muito difícil. Aí no mês seguinte eu descobria que aquela era fichinha. Essa sensação aqui é muito mais difícil. Então é uma coisa que tu vai aprendendo, assim, né? De fato, é uma condição rara no parlamento, né? Inclusive, o tipo de proposições ao debate que nós fazemos acaba sendo diferenciada, né? Eu protocolei essa semana, agora dia 8, 2 projetos de lei que são muito específicos, assim, que dificilmente um homem apresentaria, né? Um era sobre a regulamentação de espaços de amamentação nos órgãos públicos, e a outra era sobre a obrigatoriedade da aceitação das doulas durante o parto nos hospitais de Porto Alegre. Né? Então, são agendas assim que elas são longe de ser prioridade quando tu olha assim, o geral da agenda política, mas quando tu olha a vida, né, a condição real da vida das mulheres, especialmente, né, são temas que são emergentes, importantes, centrais, né, que pertencem à sua particularidade da mulher. E que, portanto, eles precisam também ser regulamentados por vista de política pública, enfim, né. Então, é muito diferente, assim, para mim, que milito, faço política desde muito novinha, né, eu comecei a militar com 13 anos de idade, fiquei esperando fazer os 16 anos para poder fazer a minha filiação regular do PT, né? Então, interessante eu olhar minha trajetória e olhar os momentos da vida que eu fui passando e como fui compreendendo a política de forma mais profunda e o quão é central para o desenvolvimento humano, né? Para a condição da qualidade de vida dos seus mais variados aspectos, assim. Tem sido uma experiência muito, muito bacana, né? O Pedrinho vai poder trabalhar bastante comigo aí no segundo semestre. Aí. Laura, tu sabes que o teu mandato, embora esteja no começo, ele já é uma referência para o Brasil inteiro. Né? Tem muita gente observando, ver o que a Laura Cito tá propondo, que sabe que um mandato dessa natureza, uma cidade do tamanho de Porto Alegre, ele acaba incentivando e potencializando também outras casas legislativas, tal qual nós, aqui, tanto eu como tu, temos referências em outros parlamentares, né? Muita gente tem a referência no teu mandato, né? Isso é muito importante, quer dizer, uma legislação proposta em Porto Alegre, às vezes ela não atinge só Porto Alegre, né? Ela pode ser um momento de transformação da política e de embate no Brasil inteiro. Dessas pautas aí que tu tens apresentado, aquela pergunta difícil que não tem resposta fácil. Mas me diz o seguinte, qual é aquela proposta que tu gostaria que fosse espalhada pelo Brasil? Para quem está nos assistindo aqui, gente da política do Brasil inteiro. Porque quando a gente fala na política municipal, né, a política municipal, ela, às vezes, ela tem ela é diferente, né? Eu falo assim, tem pautas como educação, saúde, desenvolvimento, quer dizer, essas pautas, elas não são eminentemente municipais, elas têm o seu caráter municipal, mas tem muita coisa que é 100% municipal, que se o município não fizer, não vai vir ninguém fazer. Se a gente não tratar de transporte público dentro do município, não vai vir o Estado, não vai vir a União, não vai vir ninguém. Se a gente não tratar de regularização urbana, quer dizer, do cuidado dos espaços, qual é o grande desafio do mandato da Laura e que é a tua pretensão de poder levar adiante, né? Usar esse espaço aqui do canal da Resistência, porque eu sei que tem muita gente nos assistindo, Brasil afora, agradecer aqui, tem muita gente comentando, muita gente assistindo. Então, que tipo de projeto que a gente pode viralizar, Laura? Não, eu acho que mais que viralizar, assim, que é central no momento histórico que a gente vive no Brasil, né? Para mim, o tema da renda e do combate à fome são centrais, né? Construir um PL aí há muitas mãos sobre o combate à fome, sobre a segurança alimentar em Porto Alegre, com várias ações do projeto que também auxiliam no processo de combate à fome. A crise econômica que nós vivemos, ela não passará de forma simples, tampouco rápida.
né? Por isso estamos todos muito animados aí com a disposição do Lula, né, de voltar para o jogo. Porque, de fato, nós precisamos de políticas públicas consistentes, né, de um projeto de um país soberano, justo, que combata as desigualdades, para que nós possamos ter iniciativas capazes de movimentar um novo ciclo de desenvolvimento. Então, eu acredito que esses dois temas, eles são pilares do momento que nós vivemos. Eu apresentei, durante todo o processo da campanha, um debate bastante grande, que eu quero desenvolver aí ao longo da legislatura, que é sobre o desenvolvimento da periferia, né? Nós aqui em Porto somos aí 1.400.000, quase 1.500.000 habitantes, maior parte concentrada na periferia da cidade, com renda mensal aí a menos de R$1.000 por família, então, média, né, desses bairros periféricos. Então, desenvolver as regiões, suas potencialidades, inclusive de vocações regionais, pode, de fato, da cidade de desenvolvimento. E isso acaba ficando completamente marginalizado dentro de uma agenda pública política, né? Então, um dos projetos, por exemplo, que vou apresentar agora, quando eu retornar da licença maternidade, é sobre a economia criativa, né? Então, mapear os territórios periféricos como espaço de economia criativa, mapeando as iniciativas locais e podendo desenvolver condições de crédito, né, e de assessoramento para que essas iniciativas possam se estabelecer. Enfim, são muitas as iniciativas possíveis. Então, a característica do meu mandato tem muito a ver com isso, da construção junto com as comunidades, junto com a periferia, alternativas de desenvolvimento social e econômico. Laura, a gente já está se encaminhando para o fim aqui, mas não quero deixar de mencionar alguns comentários aqui que o pessoal... Tem muita gente que não conhecia a Laura e acabou conhecendo e está se encantando de ver aqui, né? É fantástico de ver uma vereadora dessa qualidade poder falar para o Brasil inteiro aqui pelo canal da Resistência. O Hora 13, que vai ao ar todo dia aqui, né? Às 13 horas. Mas tem uma mensagem aqui que eu quero ler, que eu acho que é super importante. A Sol Allen, que antes ela falou lá, ela está em New Hampshire, nos Estados Unidos, ela diz o seguinte: as mulheres acabam não se interessando por política por sofrer alguns estigmas do tipo: você não é autossuficiente por ser negra, por sofrer violência física e moral, desigualdades salariais, estereótipos vinculados ao corpo e sexualidade. De fato, como que a gente faz, além de ter exemplos de mulheres guerreiras que fazem uma política em alto nível, né, de que maneira que a gente pode aí incentivar a participação para que mais mulheres possam participar da política, incentivá-las a enfrentar realmente esses estigmas e, enfim, tu tens a tua experiência, né, certamente muitos muitos desafios que foram superados, mas que esse caminho não é fácil, né? Então, de que maneira que a gente pode ainda mais incentivar a participação feminina na política a partir desse comentário aí da Sol Allen. Microfone, Laura. Eu acho que uma das questões mais centrais da importância da representatividade tem a ver com isso, né? Eu lembro do que me fez me filiar ao PT, né? Eu estava com 13 anos, participava das mobilizações na implementação da política de cotas nas universidades federais, e aí eu fui com uma comissão de estudantes reunir com o reitor da URGS. Então tinha uma comissão de estudantes e alguns parlamentares, entre eles o senador Paulo Paim. E aí o senador que fez a defesa da implementação da política de cotas, conversou com o reitor, apresentou na época o programa Reúne, né, falou do quanto que isso é importante para a URGS aderir, né, ao Reúne e à política de cotas. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando assim, é muito importante, né, gente que nem a gente está nos espaços, né, pela legitimidade do que pauta, pela sensibilidade como pauta, quem vive, né, um outro lugar de fala, um outro lugar de olhar, né, e ali a partir daquilo ali comecei a prestar mais atenção em como o PT se organizava e ver que no PT estavam os movimentos sociais, né, sou uma jovenzinha do governo Lula, então vi no governo Lula várias das nossas agendas virarem políticas públicas e se tornar realidade.
Então, percebi a importância da política para isso. Então, aí o espaço de representação, a representatividade, não só na agenda, mas também na voz, no rosto, naquilo que ecoa aquela política, é fundamental e faz com que mais pessoas possam se interessar, queiram fazer parte, queiram ter um papel na construção disso, né? Porque se tu olha na sociedade e tu te enxerga sempre num lugar subalterno, né? A tua compreensão sobre qual é o teu lugar na sociedade é o que tu também enxerga, né? Então, a gente conseguir combater isso, né? Democratizar os espaços de representação, eles são fundamentais para esse processo de diversidade em todo o ambiente político. Bom, Laura, estamos chegando ao fim, passou rapidinho aqui, 1 hora de conversa quase, estamos muita gente comentando, muita gente assistindo a gente por diversas redes, em especial a partir do canal da Resistência. Eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, antes de passar a Laura aí para dar umas considerações finais, eu vou pedir também, Laura, que faça uma divulgação aqui, quem está te assistindo pelo canal da Resistência, para que possa seguir tuas redes, onde é que te encontra, no Twitter, no Facebook, no Instagram, LinkedIn, tá no TikTok, quer dizer, esse monte de rede social, eu sei que já é difícil até para jornalista manter, né? Sim. Mas faz uma divulgação daqui de como que o pessoal pode acompanhar teu mandato. Eu vi que tem muita gente muito entusiasmada com as tuas palavras aqui, porque realmente são palavras que política fazem a gente realmente, no final de uma semana trágica, né, trazer luz para essas trevas que são colocadas aí. Então, parabéns pelo teu mandato, parabéns pela atuação política, e dá tuas considerações finais, mas, sobretudo, indica onde é que o povo pode te acompanhar. Gente, todo mundo pode me acompanhar nas minhas redes, @laura.cito, no Instagram, Laura Cito no Facebook, é Laura Cito em todas as minhas redes para não ter erro. E lá vocês vão poder acompanhar um projeto muito bacana que eu estou construindo junto com a Mariana Félix, doutoranda em Ciência Política, que é um livro que lançamos essa semana, que é um questionamento. E se as cidades fossem construídas, pensadas por mulheres? Né, o prefácio foi escrito pela Manuela Dávila, né, tem a participação da Celi Pinto, da Jussara Dutra Vieira, de várias professoras universitárias, ativistas sociais, né, tem a nossa companheira executiva nacional do PT, a Miziara também, a Ilza Girardi, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, Anaís Passos, da Universidade Federal de Santa Catarina, né, e várias ativistas do movimento negro, de outros movimentos sociais, mulheres transexuais, enfim, nós fizemos aí uma junção de várias reflexões de como seria a cidade se elas fossem pensadas por mulheres, né, inspiradas na provocação da prefeita de Barcelona, né, que trouxe esse debate para a sociedade, proporcionou essa reflexão ao mundo, e dentro de várias formulações acadêmicas que a gente acompanha no último período, pensando que as cidades foram projetadas dentro de uma lógica masculina de desenvolvimento, e que, portanto, nós pensarmos na construção de uma sociedade com igualdade, ela também permeia para nós nos desafiarmos na nossa elaboração sobre as mais diversas áreas, né, desde o ponto de vista da organização urbana, do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos projetos educacionais, enfim, nas mais diferentes áreas, numa perspectiva de gênero. E essa é uma provocação bem, bem interessante, acho que vocês vão gostar. Então, nas minhas redes sociais, vocês vão poder acessar o link da editora Zuc, que foi quem editorou o nosso livro, e vão poder adquirir no valor promocional que nós estamos fazendo no mês da mulher. Então, todo mundo convidado aí a conhecer um pouco mais daquilo que a gente pensa e também do nosso trabalho através das nossas redes. Queria agradecer mais uma vez imensamente ao Ricardo pelo convite. Na semana que vem já estou saindo de licença maternidade, então vou ficar mais off, mas minhas redes continuarão on, então todo mundo pode aí acompanhar as coisas que a nossa turma vai continuar tocando enquanto eu estiver de licença maternidade. Excelente, obrigado, Laura, obrigado a todos que nos acompanharam aqui no canal da Resistência, hora 13, volta comigo, volta segunda-feira às 13 horas, de segunda a sexta-feira, e sexta-feira que vem eu estou aqui de novo com uma grande personalidade para dignificar a política. Parabéns, Laura, obrigado pela tua participação, e a gente encerra por aqui, volta na semana que vem, um abraço, tchau. Um abraço, gente, tchau, tchau. Ó.